E do nosso lado aqui, o biólogo, funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, muito bem, Guilherme Bagatini. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, boa noite. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu e estou aqui para esse bate-papo. Olha, o trabalho de biólogo, eu acho que deveria ser um pouquinho mais valorizado, ou talvez tivesse uma visão maior, porque eu estava conversando até nos bastidores, Guilherme, que Guarulhos tem uma massa assim, de área verde ainda muito grande, não? E muitas vezes o guarulhense não se dá conta dessa riqueza. É, isso mesmo. O trabalho de biólogo é investigar a vida, né, em todos os seus aspectos. Então a gente tem uma formação bastante ampla nesse sentido. Especificamente na prefeitura, os biólogos trabalham na área da saúde, né, Secretaria de Saúde, e vai lá para uma linha mais de laboratórios e tudo mais, e na Secretaria de Meio Ambiente, trabalhando em áreas como educação ambiental, licenciamento, fiscalização, especificamente a área que hoje eu estou lá, que é a área de planejamento ambiental, né. Guarulhos é uma terra abençoada por Deus, eu costumo brincar, né? Tem características muito especiais, assim, em diversos sentidos. Então a gente está na região mais populosa do país, onde quase 1/3 do país é movimentado aqui na nossa região, e ao mesmo tempo a gente tem áreas com atributos ambientais muito importantes. Já nomeio aqui o Parque Estadual da Cantareira, que é uma unidade de proteção integral. Isso vem de uma lógica de áreas protegidas lá desde a década de 70, né? E mais recentemente, no ano passado mais recente, o Estado também criou o Parque Estadual do Itaberaba, né? Isso vem numa visão mais moderna, mais contemporânea, mas sempre no sentido de proteger os atributos ambientais, né? Proteger a biodiversidade e um assunto que tem está sendo bastante comentado esses dias, que é em relação à questão dos mananciais produtores de água. Sim. Então, quando você protege essas áreas, esses centros de biodiversidade, esses núcleos, você também está garantindo a proteção e a geração do recurso hídrico que serve para abastecer a própria população, né? Então a gente tem aproximadamente aí cerca de 1/3 do território coberto ainda por vegetação de porte arbóreo e mais especificamente remanescentes de Mata Atlântica, que são protegidos por leis específicas. Olha, a Anísio lá de Peruíbe está nos assistindo, a Adriana Carneiro está dizendo, eu quero ganhar o vinho, muito bem. Fran Narvaez, concordo, é pouco valorizado o trabalho do biólogo, além de poucas vagas em concursos públicos. Isso é verdade, hein? Eu tenho me preocupado, Guilherme, que com a chegada do Rodanel, que já destruiu parte do nosso verde, ainda existem pessoas invadindo. Eu falo invadindo porque não existe uma ocupação ali. Na verdade, até pouco tempo atrás eu vi umas pessoas invadindo e depois já colocando para vender. Então são gente que quer pegar o terreno para depois vender e não se preocupa muito com essa questão ambiental. Como é que você vê essa questão dessa ocupação, principalmente em topo de morro, do lado desse novo Rodanel? A gente tem características específicas, né? As áreas que eram mais aptas à ocupação, elas já foram ocupadas até a década de 90, anos 2000. E sobraram aqui, graças a essas particularidades do nosso município, o setor norte do município, que tem um relevo mais acidentado, com altitudes maiores, né? Então acaba que essas áreas deixaram para ser ocupadas por último, né? Então, foi, eu diria, quase que um acaso da natureza. Então, são essas áreas que são abençoadas. Ali a gente tem, de fato, as nossas regiões de produção de manancial produtores de água. O Rodoanel, ele vem para atender uma demanda econômica, basicamente, e ele tem dois eixos aí que são bastante discutidos, que ele é um indutor de ocupação. Então ele tem essa indução, eu diria, programada e até induzida, né, que ele favorece aqui a questão da infraestrutura e da logística na nossa região, mas ao mesmo tempo tem essa ocupação que é a ocupação difusa, né? Então ele acaba estimulando, ainda que não seja
programado, ele acaba indicando a indução dessa ocupação difusa, que provoca desmatamento, parcelamentos do solo irregulares, ocupação, e todos os danos, né, e os problemas urbanísticos que isso causa também, porque quando você tem uma área que está sofrendo um parcelamento do solo e você não tem um planejamento, uma aprovação pela prefeitura e implantação de acordo com o regramento, então aquela área acaba que também ela se torna um problema, não só porque destrói um atributo ambiental importante, mas ao mesmo tempo gera um problema social e urbanístico para a cidade resolver. Alex Mendes está dizendo que você é um excelente profissional. O pessoal está aqui acompanhando, obrigado. Obrigado. Está nos acompanhando aqui. Obrigado, pessoal. Maria do Remédio continua com a gente. Eduardo Reis está aqui. A Fran está querendo que quer ganhar o passeio na Fazendinha. Muito legal mesmo. Me diz o seguinte, o Guarulhos tem uma fauna rica, não? Eu tenho visto algumas coisas, de vez em quando, alguns tucanos e tal. Aqui no Bom Clima, por exemplo, no final de tarde é muito comum ver um bando de maritacas. Guarulhos ainda tem uma riqueza de fauna, muitos animais, não? Sim, conforme eu comentei, né, como a gente ainda tem esses remanescentes aí protegidos, cerca de 30% de áreas protegidas no nosso território, com remanescentes importantes e significativos de Mata Atlântica, e eles formam aí um corredor ecológico, né, que é o termo que a gente usa, para fluxo gênico e proteção da biodiversidade. Então, você tem a vegetação protegida e, automaticamente, ou junto com essa proteção, você também acaba protegendo a fauna, né? A gente tem o nosso zoológico municipal, Departamento de Conservação da Biodiversidade, e, periodicamente, eles publicam uma lista, que é a lista de fauna, de ocorrência de fauna no município de Guarulhos. Então, a gente tem cerca de 300 animais que têm comprovadamente ocorrência aqui em Guarulhos, e inclusive alguns animais ameaçados de extinção. Por exemplo, o sagui da serra escuro, que é aquele miquinho que tem um tufinho escuro. Inclusive ele é uma espécie que é endêmica, ele é específico dessa região aqui da Mata Atlântica, da nossa região aqui do estado de São Paulo. E ele é ameaçado por espécies invasoras. Então, o pessoal que costuma trazer lá aquele outro miquinho sagui do tufo branco, eles competem, eles são territorialistas, eles acabam competindo e aí acaba prejudicando, porque essa espécie é mais vulnerável, mais sensível. Então, mas em linhas gerais, a gente tem sim bastante ocorrência de fauna e exemplares ou espécies que são considerados ameaçadas de extinção nas listas vermelhas lá da IUCN, que é um organismo internacional que faz a verificação da vulnerabilidade das espécies, né? E o Ney Bernardo, ele manda a seguinte pergunta: Roberto, pergunta para o biólogo por que existe a dificuldade de fazer a poda de árvore ou remoção de árvore aqui no Fundão, no bairro mais distante. Ô Ney, me fala, você é dos Pimentas, né? Mas me fala que bairro que você está. Estamos aguardando poda de árvores desde 2019. Fui pessoalmente na secretaria, mas sem sucesso. Aqui no Fundão só é bom no ano de eleição. Ney Bernardo. Esse assunto é bastante polêmico, eu diria, né? Para falar pouco. Então, a gente tem aqui uma área urbanizada considerável e, na medida do possível, foi sendo feita a arborização da cidade. Mas perceba que a gente tem décadas de arborização inadequada, eu diria. Isso é verdade. Então, a árvore em si ela não é ruim. E em linhas gerais, hoje em dia todo mundo tem aquela impressão, a árvore é legal. O problema é você plantar a árvore errada no lugar errado. E aí junta com um manejo mal feito, né? Então você tem aí uma relação de podas que tem consequências lá na forma da árvore, na fisiologia da árvore. Então esses problemas vão se somando durante décadas, né? E o efeito catastrófico que a gente tem é que a gente tem dificuldades graves, né? Em relação ao manejo arbóreo. Para reverter isso, a gente apresentou lá no Fundo Ambiental uma proposta de um plano diretor de arborização. Isso foi aprovado em 2019. A gente está aí em vias de começar esse documento, que é uma carta orientativa, uma carta conceitual,
que tem algumas premissas, né? Então a primeira parte é mapear e saber, né? É um censo arbóreo, verificar o que a gente tem de árvore, descobrir quais são os problemas concretos que a gente tem na cidade, apresentar uma metodologia de manejo preventivo e não desse manejo induzido, né? Então a gente tem um excesso de demanda, para o senhor ter uma ideia, a gente tem mais de 2.000 pedidos que ficam acumulados e a maior parte a gente já detectou que são por podas mal feitas que acabam gerando mais serviço e mais trabalho para a prefeitura. Então a gente quer sair desse ciclo, né? Que você fica correndo, como diria, enxugar o gelo, e nesse plano diretor a gente apresentar uma nova perspectiva em relação à arborização do município, com essa fase de diagnóstico, depois uma fase de planejamento, eventualmente a gente espera inclusive remover árvores que não são apropriadas para a área urbanizada, para a calçada, enfim. Dá para fazer o reaproveitamento como foi feito há uns anos atrás, que eu me lembro que eram retirados de um lugar e colocados, por exemplo, onde hoje é o Shopping Maia. É possível, ou é muito caro? É possível fazer transplante de árvore, embora seja uma técnica cara e nem todas as espécies suportam esse tipo de manejo, né? Então, aí sim, cada caso é um caso. Eventualmente, uma árvore que seja mais rara, que tenha um valor eventualmente até simbólico, você pode aplicar um manejo desse tipo de transplante. Mas, em linhas gerais, é isso. E uma parte importante, uma componente importante dentro do plano de arborização é a capacitação técnica das equipes para fazer a avaliação correta da árvore e propor um manejo adequado e, na sequência, executar o manejo apropriado. Então, existem normas, né, da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e normas NBR que a gente está estudando, e a gente espera apresentar aí nos próximos dias um pontapé inicial para esse plano diretor de arborização. Eu não sei se é o nome da árvore, né? A Luísa Biasi. No Marcos Freire também tem Açores para poda. Tem uma casa vizinha que tem uma árvore no quintal, um pé de jaca que precisa ser podada. Dentro de área particular, a prefeitura não pode fazer a poda, né? Desde 1994, então a gente tem uma lei que é a 4566 de 94. No município de Guarulhos é necessário ter autorização para fazer o manejo arbóreo, seja poda, seja remoção. Mas, no entanto, a execução do serviço dentro de áreas particulares, quem executa, quando é contemplado com autorização, o próprio munícipe pode executar esse serviço. A Fran, ela faz uma pergunta legal, já que, espera um pouquinho, tem algum projeto de conscientização da fauna e flora da nossa cidade para as escolas, Guilherme? O zoológico tem uma equipe de educação ambiental. Legal. Que ele atua dentro do zoológico. Então, né, no zoológico municipal existe um centro de educação ambiental que recebe escolas aí da rede pública, da rede particular, e tem lá as palestras e as ações de conscientização. Não tem assim uma propaganda em larga escala, mas o zoológico tem uma estrutura específica para isso. Ney Bernardo está lá no Ponte Alto. Ele falou que o pedido da da poda é no... tem uma pergunta do Ricardo, ele está me perguntando aqui se tem como colocar. Coloca a pergunta do Ricardo, enquanto a produção prepara. Uma questão, Guilherme, que quando eu olho para a cidade, ela me parece meio careca, faltando árvores. E do jeito que a cidade foi subdividida, com terrenos de 5 metros e com a calçada muito curta, eu vejo que não existe jeito de colocar árvores em muitos bairros. Existe alguma solução para aqueles bairros que tem terreno de 5 de frente ou até de 7 de frente? Existe aí já um diagnóstico preliminar, que a gente já detectou isso, né? Inclusive alguns estudos em parceria com a Universidade de Guarulhos, e que já apontam lá carência de áreas verdes, de arborização urbana. Para você ter uma ideia, a gente tem discrepâncias bairro como Tranquilidade ou áreas mais centrais, onde você tem menos de 2 metros de arborização por habitante, e em outras regiões você tem mais de 200 metros. Então essa distribuição realmente não é homogênea, e o fato da área ser mais urbanizada e mais antiga parece que agrava isso, né? Os loteamentos, como são alguns implantados aí de forma irregular,
Então você tem calçadas fora do parâmetro que eventualmente você não consegue implantar árvore. A perspectiva que a gente tem é que no plano diretor, depois da fase de diagnóstico, a gente tenha propostas para apresentar em relação à arborização, inclusive usando espécies de pequeno porte, que eventualmente a gente consiga encaixar aí nessas áreas, nessas calçadas mais estreitas. Você tem esperança nisso? Sim, sim. Mas eventualmente onde a gente verificar que não dá para fazer isso, aí você tem que ter outras alternativas. Então você vai fortalecer o sistema de áreas verdes municipais, que cada vez que você faz um loteamento, você tem lá a reserva e a destinação de uma área pública para ser área verde. Então a gente espera, como contrapartida, fortalecer nos bairros que não seja possível a arborização urbana, a arborização das calçadas, a gente fortalecer a arborização nesses sistemas de áreas verdes, canteiros centrais, praças e parques, que já são previstos lá desde a concepção do plano urbanístico para plantar, para ser área verde. Vamos ver a pergunta do professor Nascimento. Mais uma vez, boa noite, Roberto Samuel, aos internautas e telespectadores. Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Guilherme Bagatini, biólogo. Qual a sua opinião a respeito dos ecologistas que afirmam que a Amazônia é o pulmão do planeta Terra? Qual a sua opinião a respeito disso? Tudo de bom? Cuide-se bem. Ok, essa é uma pegadinha de vestibular, inclusive, né? Desculpa, eu estava vendo o negócio da produção aqui. Tá falando se a Amazônia é um pulmão do mundo. Então, no sentido assim mais poético, no sentido quase romântico, a gente pode falar assim que a Amazônia é um pulmão do mundo, porque ela é um respiro ali em relação à biodiversidade, conservação dos ecossistemas. Então, você tem um bioma todo representado ali, numa parte considerável em área do nosso país. Agora, do ponto de vista da ecologia, se você for ver conceitualmente mesmo, o pulmão do mundo, na verdade, são os oceanos, porque eles que de fato produzem o oxigênio. Então existe essa confusão, isso é inclusive explorado em alguns vestibulares, né? Então não deixe de ter o seu valor quando você fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas tem que ter essa ressalva, né? Essa resguarda, não é sabendo bem assim, né? Que conceitualmente, se você for ver à luz da ciência, não é exatamente isso, mas tem um valor simbólico, eu diria, em você usar essa forma de se expressar. Vamos lá? Eu vou pedir para a Jéssica, ela falou que ela mandou um comentário. E eu quero que ele fale um pouquinho sobre o Vila Galvão, o Lago da Vila Galvão. Vamos, pega um número aqui, pega um nome só, pode pôr na sua frente que serão 4 que você vai retirar hoje aí. O primeiro prêmio, pessoal, vai ser um corte de cabelo ali no El Argentino. Homem ou mulher? Vamos lá. Primeiro fala se é homem ou mulher. Mulher. Mulher, aí ó, não é argentino aqui na Faria Lima. Qual o nome dela? Silmara Soares. Silmara Soares ganhou um corte de cabelo no estúdio El Argentino. Pode passar aqui para pegar o voucher. Agora ele vai pegar o ingresso da Smart Farm. Olha, Smart Farm, uma fazendinha maravilhosa para você levar a criançada. Voucher para 2 crianças e 2 adultos, uma família. Ingresso da Smart Farm. Valquíria Silva. Valquíria Silva, parabéns. Muito bem, agora nós vamos ter mais um, olha, hoje tem muito prêmio. Rodízio na Lancheteria Guarulhos, mandar um abraço para o nosso amigo Ricardo Balcone e o Rodrigo. Dá tempo de eu pôr meu nome? Lívia Cristina. Lívia Cristina, parabéns, Lívia. O kit de vinho. O nosso amigo Guilherme também queria participar, mas não dá. Hoje ele é convidado. Mas ele vai levar uma caneca, não é isso, produção? Vai levar uma caneca do Tribuna Livre aqui de presente. Kit de vinho. Lúcius do Amaral. Lúcius do Amaral, muito bem. Agora, o último prêmio da noite aqui, uma cesta básica oferecida pela GFF do nosso amigo Genaro Fiorillo. Aparecido Chopin. Aparecido Chopin, opa, lá do Jardim Fátima. Obrigado.
Houve muita discussão essa semana, meu amigo, com relação ao Lago dos Patos, dizendo que ele está assoreado e que a água baixou porque ele está assoreado. Como explicar a situação do Lago dos Patos? Vocês respondem pelo Lago dos Patos ou a Secretaria do Meio Ambiente? Ótimo. A Secretaria do Meio Ambiente ela faz a administração do parque. Então me explica aquela situação. Basicamente a gente tem um fenômeno ali que é a eutrofização, é um fenômeno bioquímico, ecológico, que você tem a carga excessiva de macronutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, e isso causa ali um desequilíbrio em que você tem uma super proliferação das algas. Né? E aí forma aquela camada verde, que fica aquele aspecto, tem gente que inclusive acha bonito, mas na verdade quando a água está verdinha é um sinal, é um alerta de que tem um problema ali, um desequilíbrio. Né? Na natureza os processos de eutrofização acontecem, lógico, numa escala de tempo muito maior do que a gente vê nos ambientes urbanos. Então provavelmente ali a gente tem fontes de poluição difusa, vazamento de rede de esgoto, principalmente esgoto doméstico, que você tem detergentes, que tem muito fósforo. Eu vi que a água baixou. E resíduos orgânicos. Então a primeira parte do problema seria isso. Então você tem uma alteração ali da composição química do lago que causa um desequilíbrio e num primeiro momento você gera uma proliferação das algas. Isso tem aí uma sequência de eventos que acontecem ali, que são os níveis, as fases da eutrofização, né? E ele chega num estado que ele fica ali uma água estagnada, com baixa oxigenação, que pode causar a morte dos peixes ou de outros organismos e micro-organismos que existem ali na água, né? Em relação ao nível de água, então o primeiro fator é notório, né? A crise hídrica, então está chovendo pouco, acaba que vai menos água para o lago. A água que é destinada ali para o lago não é uma água do esgoto, é uma água que vai da água da chuva, basicamente. Então você tem ali a separação da água servida, a água que vem da chuva, e quando você tem uma área, a bacia do Jacinto ali, o córrego Jacinto, que é a área de contribuição para o Lago dos Patos, ela é muito impermeabilizada. Então, ao longo dos anos, o nível da água tende a baixar. Um outro item que a gente descobriu recentemente é que tinha uma nascente que fornecia água, né? Abastecia o lago como reservatório, e ela, por algum acidente, algum descuido ali, ela foi canalizada e conduziram essa água, em vez de conduzir ela para dentro do próprio lago, para dentro do reservatório, ela está sendo jogada lá junto com o esgoto. Então a gente já detectou, estivemos lá no local com a equipe da Sabesp, eles levaram lá uns equipamentos com umas câmeras que eles enfiam pela tubulação, verificou que tem realmente esse problema, e aí vai ter que ser feita uma obra para tamponar essa nascente. Perfeito. Então, seria possível aumentar o nível ali artificialmente, pegando água do reservatório de algum lugar? Só se fizer um poço profundo, um poço artesiano para fornecer água. Não, é que me contestaram dizendo que se a prefeitura quisesse era possível pegar água do rio próximo ou então da própria represa do Cabo Sul. Não seria possível. É muito complexo, muito custoso, isso muito caro.